Olá pessoal, tudo bem? A gente vai, gravar mais um vídeo, como a gente tinha prometido. Tá dando início com uma oração, né, Vidiane? Sim. Quer orar? Ora, Senhor. Então, Senhor Deus, Pai querido, nós entramos na Sua presença, no nome de Jesus Cristo. Te pedimos sabedoria, Senhor, para trazer a Sua palavra do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor permitir, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nos direciona, nos capacita, Senhor, porque o Senhor é quem pode nos capacitar. Está nas Suas mãos todo o poder, toda a honra e toda a glória, e por isso nós entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. A gente separou aqui, né, como a gente tinha comentado no vídeo anterior, Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Você quer ler? Lê, Senhor. Lá está escrito assim, ó. Você tem uma Bíblia aí, né? Gostaria de poder estar acompanhando com a gente. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que essa palavra nos faz refletir, né? O que essa palavra nos traz, né, na nossa memória? Às vezes nós passamos, né, por situações em que a gente olha, né, para os lados e imagina que a gente está tudo perdido, né, que não tem, né, onde nós recorrermos. E o Senhor, né, neste momento aqui, Ele nos encoraja, né, pois a palavra dele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né. Eu não sei, né, qual é a dificuldade que você tem passado. Eu não sei qual é a situação, né, que o inimigo tem lançado sobre a sua vida em relação às promessas do Senhor. Pois quando nós estamos para adquirir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o inimigo ele se levanta, né, ele trabalha de todas as formas para que nós não possamos adquirir as promessas do Senhor. Então eu quero trazer aqui, né, neste momento, né, uma palavra de encorajamento, né? Não desanime diante das situações. Talvez, né, você deseja aí, né, algo, né, que esteja assim próximo aos teus olhos, mas você tem visto coisas, né, que tem feito desanimar, né? A palavra ela nos encoraja a sermos firmes, né, a sermos fortes, porque a força que nos fortalece vem do Senhor, né? É Ele quem nos capacita, é Ele quem, né, nos reveste de toda a armadura. Inclusive eu estava lendo também aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 21 ao 24, né? Eu queria dar uma implementada aqui naquilo que o Senhor, né, nos deu aqui no início. A palavra está escrito assim, ó: meu filho, não guarde consigo a sensatez, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quantos de provérbios? Provérbios 3, 21 ao 24. Ah, tá. Eu estava lendo essa palavra na igreja agora e, assim, Deus trouxe um pouco de paz para mim em relação a algumas coisas que, tipo, vêm ocorrendo aqui. Ele fala, ó: guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Quantos de nós, né, nós temos estado, né, numa situação de total desequilíbrio. Às vezes nós pensamos, né, que alguém é o nosso inimigo e toma certas atitudes que não são, né, prováveis aos olhos de quem vê. Deus nos chama a sermos confiantes, né, porque aqui no início da palavra diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O Filipenses aqui, né, ele diz em relação às situações que ele passava naquele momento. Talvez ele, né, ele passou, né, por situações que o fez desanimar, né, que
o fez olhar para as circunstâncias, né, e imaginar que ele poderia perder tudo, mas ao mesmo tempo ele teve força, porque quem o fortalecia era Deus. Então, assim, talvez você, né, tenha visto aí, né, alguém da sua família prosperando em alguma área e você sai, né, de total desequilíbrio, ou você se entristece, né, ou você se alegre demais. Deus, ele quer chamar a nossa atenção. É semelhante as coisas de Deus são inexplicáveis. Mas assim, o que eu quero trazer aqui é um exemplo. Imagine você declarar servir ao Senhor, né? Você declarar, né, levar a palavra de Deus, né, a alguém, né, que necessite. E Deus te chamar assim numa hora que você nem imagina. Imagina você tá dentro de uma igreja, né, e Deus falar com você, ó, vai em tal lugar, né, que eu quero que você saia daqui agora e vá em tal lugar. Então, qual é a disposição que nós temos em fazer aquilo que o Senhor quer que nós fazemos? Nós estamos em total equilíbrio reverente em relação às coisas do Senhor? Ou nós estamos preocupados, né, com as situações? Eu estou preocupada, Lidiane, porque eu estou passando por uma situação que, assim, eu nunca passei. É uma situação que, na mesma hora que tá bom, já não tá. De repente você tem tudo, de repente você não tem nada. Então, aqui Filipenses, ele chama a nossa atenção em relação a isso. Às vezes a gente pensa que tá tudo perdido, que tá tudo acabado. Deus, ele quer chamar a nossa atenção aqui. Inclusive, eu gostaria de ler mais uma vez aqui esse versículo de Filipenses. Você tem separado aí, Midiane? Uhum. Esse versículo que a gente leu no comecinho? O de... Filipenses? Sim. Inclusive, eu gostaria de ler mais uma vez aqui, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós olhamos, né, para situações e nós não imaginamos, né, o que está acontecendo. A gente fica tentando achar um porquê. Por que está acontecendo isso comigo? Por que tem hora que você tem tudo e tem hora que você não tem nada? Deus, ele quer nos provar, porque imagine se ele dá um muito para nós, o que a gente vai fazer com muito? Então, ele quer trabalhar, né, no nosso caráter, para que nós possamos ser inteiramente perfeitos para poder adquirir as promessas do Senhor. Imagine que Deus tem aí uma grande bênção para entregar para nós, mas ele fala assim, não, peraí, eu vou entregar uma bênção para a Midiane, vou entregar uma bênção para a Luciana, só que elas não estão preparadas ainda para receber o que eu tenho para elas, porque o que eu tenho para elas não é o que elas pensam. Porque às vezes o que a gente pensa é pequenininho, mas o que ele tem é muito maior. Então o que ele faz? Ele permite algumas situações para que nós possamos ser aperfeiçoados. Inclusive, aqui, né, nesse versículo que fala em relação ao equilíbrio, imagine, né, você se entristecer, né, pela, como que eu posso dizer? Você se entristecer pela vitória de uma pessoa, né, que tá do teu lado, de uma pessoa, né, que, sei lá, um parente, né, alguém assim. Então, Deus quer que nós sejamos um pouco mais compassivos, né, um pouco mais pacientes em relação às coisas dele, para que nós possamos olhar, né, alto. Talvez, né, a gente tenha algo para receber do Senhor, mas também nós estamos travados, talvez numa falta de perdão, né, em relação à mãe, a pai. Deus, ele nos chama a sermos mais próximos, né, dos nossos parentes. Talvez, né, não sei, tem alguém aí nesse vídeo, né, que tenha assistido os vídeos, né, tem estado distante, né, de sua mãe, seu pai, ou alguém, né, da sua própria família. E Deus te chama a tomar um passo, né, de fé, né, em relação às coisas do Senhor. Como a palavra diz, como que eu posso receber as bênçãos do Senhor se eu não consigo liberar perdão para uma pessoa que está distante, né? Ou para uma mãe, ou para um pai, para um irmão. E Deus, ele quer nos libertar, ele quer nos fazer livres para que nós possamos adquirir as coisas do Senhor. Porque como diz aqui, ó, então você seguirá o seu caminho em segurança. Talvez, né, a gente não entende, a gente fica, né, tentando buscar uma solução. Meu Deus, por que a minha vida está travada em tal área? Por que as coisas não prosperam em relação a essa área na minha vida?
E Deus, ele quer nos libertar. Para quê? Para que ele possa nos dar aquilo que de fato é nosso. Aquilo que de fato foi conquistado na cruz do Calvário. O trabalhar de Deus é diferente do nosso trabalhar. Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente quer fazer rápido. Eu vou fazer logo porque, né, tem que ser do meu jeito. E não é assim. Porque aqui a Bíblia diz que nós não devemos seguir as nossas intuições. Eu vou fazer tal coisa, né? Porque eu imagino que vai ser bom, porque eu imagino que vai ser legal. E não é assim, é Deus é quem nos direciona. É Deus é quem nos capacita a adquirir aquilo que só Ele tem preparado para nós. Quer falar alguma coisa? Em relação a esse versículo aí? Não. E aqui, quando a gente lê logo de início, a gente meio que dá uma balada, né? Porque a gente fica tentando entender, nossa, mas como que pode? Uma pessoa que busca o reino de Deus, passa por dificuldade, passa por necessidade. Como que a pessoa consegue? A gente fica tentando entender, mas é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele nos fortalece, né, em todas as situações. É Ele que nos dá força para enfrentarmos situações em que a gente olha e fala, puxa vida, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, né, eu vou parar, porque pra mim não tem condições mais. E o inimigo, o que ele faz? Ele se engrandece quando uma pessoa cai, né? Uma pessoa olha e fala assim, puxa vida, eu queria tanto um celular aí, ó, e eu não consigo comprar um celular. Meu celular não chega logo. Mas é que Deus precisa trabalhar em nós. Deus precisa restaurar algo ali que talvez nem nós não imaginamos. Eu lembro um período em que eu falava assim, mas eu perdoei fulano lá. Eu perdoei, né, fulano, eu já nem lembro mais disso. Só o fato de eu estar falando, né, que eu não lembrava mais disso, Deus mostrou pra mim que ele precisava trabalhar naquilo. Aí quando eu me dei conta, eu falei, puxa vida, eu pensei que eu tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado. E quando Deus me colocou de frente, né, com a pessoa, eu falei assim, realmente, eu não tinha perdoado. E assim, são coisas pequenininhas que ficam lá no fundo do coração da gente e que Deus quer, né, fazer uma limpeza. Às vezes a gente, né, tá com uma dor em alguma área, o que a gente faz? A gente guarda lá no fundo, não pode falar disso aqui pra mim. Porque se você falar disso aqui pra mim, você vai acabar com o meu dia. A gente é assim, eu era assim. E as coisas de Deus não é assim. Porque quando Deus quer trabalhar, Ele vai lá no profundo, Ele vai lá no íntimo. Às vezes, né, tem filhos aí, tem filhas, né, que viveu uma situação, né, com o pai, com a mãe, e que desanimou, falou assim, não tem condições de conviver com a minha mãe mais. Não tem mais condições de conviver com meu pai. Meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. E isso não é agradável a mim. A gente não tem a disposição de chegar e falar, puxa vida, você faz tal coisa que não me agrada. Tem como você mudar? Tem como ser diferente? A gente já tentou de todas as maneiras buscar uma melhora naquela área que a gente não tá apto a conviver com aquilo. Então a gente quer mudar do nosso jeito. Às vezes a gente briga, a gente grita, a gente murmura, a gente reclama e não é assim. As coisas de Deus com o tempo. Deus vai trabalhando aos poucos. Para quê? Para que nós possamos adquirir a recompensa completa, a recompensa íntegra. Então ele não vai trabalhar tudo numa vez só. Na minha vida ele não trabalhou tudo numa vez. Ele foi trabalhando aos poucos. Ó, Luciano, isso aqui você tem que limpar, isso aqui você tem que tirar, isso aqui você tem que jogar, isso daqui você tem que queimar. Desfaça. E foi o que eu fui fazendo. E Deus foi me mostrando. E isso ele tem me capacitado. Porque cada coisa que eu me disponho, né, a desfazer, ele vem trabalhando comigo. Porque a gente precisa dar valor naquilo que realmente é verdadeiro. Imagine se eu chegar a morrer, né, hoje, o que eu fico pensando, né, qual vai ser a memória que as pessoas têm de mim? O que vai fazer as pessoas se lembrarem de mim? As suas boas obras. É nisso que nós temos que dar valor. É isso que nós devemos nos aprofundar mais. O que eu posso fazer, né?
de diferente, né, para a Midiane, que talvez ela nunca, né, eu não sei se vocês assistiram um vídeo meu que eu gravei em relação ao meu aniversário. Não. Nossa, mas eu tinha uma mágoa do meu aniversário, mas uma mágoa que, assim, é coisa de criança, mas não tem nada a ver, ó onde que o inimigo trabalha. E eu lembro que eu falava assim pro um ex-cunhado meu, eu falava assim, olha, você quer ver eu ficar brava? É você pegar e fazer um bolo de aniversário pra mim. Eu não aceito. Você não gostava? Aceito. Não gostava. Falei pra ele, falei, eu não aceito. Ele foi lá e me fez um bolo de aniversário pra mim. Inclusive eu tenho até as fotos ali. Eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu ficava triste ou se eu ficava feliz. Então, assim, eu pronunciei algo que eu nem imaginava que eu queria. E ele sempre foi uma pessoa que eu respeitei, sabe? Uma pessoa que eu via como exemplo pra mim. E assim, eu não tive coragem de falar nada pra ele, porque eu vi que ele não fez de má intenção. Então, o que aconteceu ali? O inimigo que tinha pra manifestar, ele não manifestou. Por quê? Porque ele fez uma boa obra. É. Apesar de eu ter pronunciado que eu não queria, ele fez uma boa obra. Então, é nas coisas pequenininhas que o inimigo vem trabalhar. É. E aí, o que eu ficava pensando? Eu nunca tive um bolo de aniversário, ele vem e faz um bolo pra mim? Eu falei pra ele que eu não queria. O que aconteceu aí? Assim, eu sei que ele fez, hoje eu entendo que ele fez de bom coração, inclusive não tenho mágoa dele, né? Não sei se ele tem acompanhado os vídeos aí, eu queria esclarecer, eu não tenho mágoa dele em área nenhuma da minha vida, em área nenhuma da minha vida. Não sei, né, o que Deus, né, tem feito na vida dele. Eu peço para Deus que Deus abençoe muito ele, para que ele prospere, porque ele foi uma pessoa, ele é até hoje, uma pessoa que a gente olha e vê como exemplo. Então, o que o mundo precisa? De pessoas assim, de pessoas que sejam exemplo. Porque talvez a gente tá cego, a gente, né? Eu tava cega, eu via problema num bolo de aniversário, eu via problema. Credo. Mas pra comemorar o meu aniversário, eu via problema. Aí ele foi lá e comprou o bolo, e, quer dizer, já mudou a situação. E as coisas de Deus é assim, quando a gente... A minha vida, né, já não tava muito, né, nos trilhos, vamos dizer assim. Eu não tava muito contente com a situação que eu tava. Né, já tava, né, revoltada da vida, vou dizer assim. E ele foi lá e fez isso. Aí, quer dizer, foi mudando. Eu falei, puxa vida, né, eu pensava tal coisa, eu pensava que era ruim. Mas não é. Às vezes a gente, né, tem coisa que acontece na vida da gente que a gente fala assim, nossa, mas isso daqui não é legal. Isso daqui não, né, não vai dar certo. E é onde que Deus quer trabalhar. Por que não vai dar certo? Olha pro lado bom. Olha pro lado bom, Luciano. Né? E tem pessoas que talvez estejam, né, nessa situação, né? Talvez tá precisando lá de um alimento, né? Que talvez um vizinho, um parente, né, tenha, mas não tem disposição de chegar e falar, ó, você não tem tal coisa, né, para me arrumar, depois, né, a gente acerta. Não tem essa disposição. E Deus, ele quer nos alertar. Talvez, né, algo que eu venha aqui e peça de ajuda, seja uma maneira de Deus aproximar a gente. É verdade. Por quê? Porque Deus, ele nos fortalece, né, em todas as situações. Você quer falar alguma coisa, Midiane? Quer dar os parabéns pro Luan? Aproveita. Ó, Luan, eu não sei se você tá acompanhando os vídeos, mas parabéns, viu? Deus abençoe você. E a Midiane também quer dar os parabéns pra você. Parabéns, muitos anos de vida e Deus te abençoe muito. Você quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom já. Tá bom de gravar, né? Você quer gravar mais? Eu creio que sim. Pode terminar? Mas, Vai. bom, a gente vai continuar aqui porque a gente desligou, mas depois a gente dá um A culpa jeitinho. foi sua? A gente vai encerrar com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, nós entramos na sua presença, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos, Senhor Deus, toca em cada coração, Pai. Limpa, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa limpar, Senhor. Nos faça reverentes, Senhor, para que nós possamos nos entregar a Ti, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Pai, porque nós queremos ser libertos pela Tua palavra, nós queremos ser libertos pelo Teu poder, pois a Tua palavra nos diz que tudo nós podemos, porque o Senhor é quem nos fortalece. No nome de Jesus Cristo, nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode?